Emergência numa farmácia. Ali fala sobre situações inesperadas, primeiros socorros. Socorrer, na verdade, né, quem deve fazer são os bombeiros. E só socorrer seria para o pronto-socorro, né, ou seja, o plantão, aonde a gente leva uma pessoa quando se acidenta. Mas, por exemplo, assim, ó, sem saber o que fazer, gente, não devemos fazer nada. Então, uma das coisas, um dos erros que a gente comete quando vê um acidente, por exemplo, a pessoa se transforma num imã humano, não é verdade? Tudo se aproxima, né? Tudo fica em cima da pessoa ali, né? Chega a abafar a pessoa muitas vezes. Então isso é errado, gente. Então se você não sabe fazer nada, nem chega perto, para não atrapalhar. Deixa as pessoas que têm algum conhecimento, que têm que sabem fazer algum procedimento, deixa eles chegarem junto com a pessoa, certo? Porque se você chegar junto só para atrapalhar, a dificuldade em que nós vamos ter para fazer um procedimento com essa pessoa e dar uma sobrevida a essa pessoa, vai ser muito pior. Então não cheguem junto, não atrapalhem, não se aglomerem na volta da pessoa para evitar então o abafamento da pessoa. E aí, sobre uma queda, o que fazer então se uma pessoa, ou em casa, ou em qualquer outro lugar, né, em casa, na farmácia, na rua, cair? O que se deve fazer em relação a isso? Olha só, deixar a pessoa no chão, sem movimentar, acalmar a pessoa, conversar, afrouxar as roupas se necessário. Afrouxar, não é arrancar fora. Tá? Ah, não, tem gente que tira todas as roupas da pessoa. Não, afrouxa só. Né? Imagina lá, um frio danado e tu arrancar as roupas da pessoa, ela não vai morrer do tombo, vai morrer da hipotermia. Né? Então, acalme a pessoa, converse com ela palavras serenas e converse num tom natural. Não é aquela história assim, calma, calma, estou aqui para te ajudar, fica calma. A pessoa está mais nervosa que a vítima, na verdade, né? Então tu acaba passando esse nervosismo para a vítima. Então tu tem que se manter calmo, né? E logicamente tentar passar essa calma para a pessoa, para a vítima no caso. Tá? E o que eu faria com essa pessoa se fosse da minha família? A mesma coisa, gente, que fosse uma pessoa estranha. Porém, tem um fator muito importante, quando é da família muitas vezes, você se trava no que fazer. Você não tem reação às vezes em função do que fazer. Né? E aí muitas vezes a pessoa da família pode ter uma experiência, né, de como proceder e no fim não sabe o que fazer na hora. Aqui, gente, fala sobre vários medicamentos, né, que tem para serem vendidos dentro das farmácias. Antibióticos são agentes microbianos utilizados no tratamento dos processos infecciosos. Tá? Aí exemplo de antibióticos: azitromicina, amoxicilina, cefalexina, né, ampicilina, que hoje um dos medicamentos mais usados, né, eu acho, pelos médicos aí, é a amoxicilina, né, gente? Principalmente o uso pediátrico. Tá? E os antibióticos interferem com os micro-organismos, matando-os ou inibindo o seu metabolismo ou a sua reprodução, permitindo ao sistema imunológico combatê-los com maior eficácia. Está aí a prova de que o nosso corpo se autocura, né, gente? O antibiótico, ele simplesmente não deixa essa inflamação se desenvolver mais, para que o nosso organismo combata, então, esse problema. Antivirais. Terapia que controla o processo de reprodução viral. Né? É importante a resposta imunológica do paciente para seu processo. Então, é importante que a pessoa, né, primeiramente queira se curar. Né? Que o psicológico da pessoa influencia muito na cura de qualquer problema de doença. E a terapia associada aos antimicrobianos vem sendo estudada como forma sinérgica de ação. E ali, gente, aparece o Tamiflu, que é o que eu falei antes, né? Que o princípio ativo dele é o anis estrelado, né? É tirado do anis estrelado a substância que é feita o Tamiflu.
Então, se você quer se proteger já, sem precisar estar tomando medicamento, usa no chimarrão ou de vez em quando toma um chazinho de anis, né, que você vai ficar protegida contra a grande maioria dos vírus gripais que anda por aí, tá? Antidiabéticos são medicamentos utilizados no controle da glicemia em pacientes diabéticos. Vocês sabiam que a pessoa que tem pouco açúcar no sangue, ela também é considerada uma pessoa diabética? Certo? Se ela tem pouco açúcar no sangue ou muito açúcar no sangue, ela é uma pessoa diabética. Ah, mas se a pessoa tem pouco açúcar no sangue, ela tem que comer doce. Sim, tem que comer doce, mas ela é uma pessoa que é diabética, ou seja, ela não tem o grau de açúcar no sangue controlado. Ela tem menos açúcar no sangue. E a pessoa que tem menos açúcar no sangue é chamada de hipoglicêmica. Hipoglicêmica, hipo de pouco. E a pessoa que tem muito açúcar no sangue é chamada então de hiperglicêmica, tá? Que é o grau de açúcar acima do normal no sangue. E aí, gente, para quem quer usar de repente fazer um controle em casa, assim, de quem tem a diabetes muito alta, né, é importante que essa pessoa coma seguidamente batata doce. O doce da batata doce é o mesmo açúcar que o nosso organismo produz. Então, a batata doce, ela equilibra a diabetes das pessoas. Tanto para quem tem pouco açúcar no sangue, quanto para quem tem bastante. Dá para comer a batata doce também, ambos os casos, que aí vai nivelar o grau de açúcar no sangue. Tem também os dislipidêmicos, que são medicamentos utilizados no controle dos elevados níveis de colesterol, né, que é aquela gordura que cria dentro das nossas veias, comumente chamados de estatinas, e a principal classe desse tipo de medicamentos, e a precursora da classe foi a simvastatina, que ainda é a mais usada no controle do colesterol, né, gente? E aí, para dica caseira, né, para quem quer controlar o colesterol, tem que comer muita cebola. Antihelmínticos, os vermes, né? E os vermes são capazes de infestar os seres vivos, passando a viver como parasitas, causando verminoses. E as parasitoses afetam 3 bilhões de pessoas no mundo, segundo a Organização Mundial da Saúde. E os fármacos agem localmente para expelir os vermes do trato gastrointestinal, ou sistematicamente para erradicar eumintos, que são os vermes, né, gente? Adultos ou formas em desenvolvimento que invadem os órgãos e tecidos. E ali o albendazol e o mebendazol são os medicamentos mais usados nessa área de tratamento para vermes. Lembrando que, para quem gosta de repente, né, a receita caseira dos chás, para quem tem vermes, também pode ser tomado em casa um chá de losna, que é um troço amargo para dedéu, né? Ou o boldo, também é outro chá que também controla essa questão de vermes. E ainda lembrando, né, gente, que os medicamentos antigos, aí mais antigos, que eram ministrados para vermes, eles faziam com que a pessoa expelisse os vermes inteiros, né? Então, saía os bichinhos inteiros através das fezes. Hoje, quando uma pessoa que toma um medicamento para vermes, sai nas fezes também, porém diluídos, ou seja, não aparece mais o bichinho inteiro, só os pedacinhos deles. Anti-inflamatórios, gente. A inflamação é uma infecção do organismo em sequência a uma agressão traumática, química ou microbiana, e que se caracteriza por dor, calor e rubor. Os fármacos administrados atuam como anti-inflamatório, que são efeitos terapêuticos, porém pode haver diferenças importantes em suas atividades. E aí um dos medicamentos mais usados ali, ó, é o diclofenaco. Tá? Depois tem o piroxicam, nimesulida também é bastante usado, né? Mas os dois mais usados mesmo ainda é o diclofenaco e o nimesulida, que controlam, né, essa quantidade
de inflamação. Lembrando que infecção e inflamação tem uma diferença. Primeiro vem a infecção para depois inflamar. Primeiro infecta, para depois a reação do organismo. Tá? Então vem a inflamação para depois vem a infecção para depois a inflamação. Então, por exemplo, assim, ó, você cravou um espinho no dedo, para vocês entenderem. Tá? Você cravou um espinho no dedo. Você infectou o teu organismo, né? Certo? O organismo não vai inflamar na volta daquele espinho para poder liberar o espinho? Então, primeiro vem a infecção, tá? Para depois a inflamação, certo? A inflamação, na verdade, é uma reação normal do nosso organismo para expelir aquilo que está incomodando ele. Antihipertensivos são medicamentos que são usados para controle da pressão arterial alta, né, gente? Então, a hipertensão é uma doença caracterizada pela elevação contínua de níveis de pressão sanguínea no interior das artérias, certo? Quando não tratada, pode provocar derrame, infarto, insuficiência cardíaca, etc. Ou seja, doenças causadas no coração, tá? Os antihipertensivos atuam na redução da pressão arterial sistêmica, agindo na resistência periférica ou na débito cardíaca, que é a nossa válvula, né, gente, que a gente tem aqui, que é também conhecida por safena, tá? E aí, captopril, propanolol, enalapril, losartana, são os medicamentos mais usados no controle, então, da pressão arterial. Na verdade, o captopril, ele está em primeiro lugar, né, gente? Eu acho que a maioria das pessoas que tem problema de pressão alta é o captopril que é usado. Por quê? Ele é um diurético, é um calmante, certo? E automaticamente atua também nessa questão da pressão, ou seja, normalização da pressão arterial. Diuréticos. Os diuréticos são fármacos que atuam nos rins, aumentando o volume e o grau do fluxo urinário. Claro que pessoas que têm problema de rins, né, elas devem, gente, beber bastante água durante o dia, para quanto mais hidratar o seu corpo, muito melhor. Se a gente tem problemas de rim, né, tem que ter um controle. Há medicamentos que melhoram, né, esse descontrole, na verdade, que o rim faz. Tem muita gente que qualquer líquido diferente que tome já dá uma reação. Às vezes até a água que você toma dá uma reação. Então é importante que a gente tenha um controle, né? E faça de vez em quando um exame para a gente ver se está tudo ok. Exame de que a gente faz para ver se está tudo ok no rim? Exame de urina. Antidepressivos. Além do seu emprego na síndrome da depressão maior no adulto, os inúmeros agentes antidepressivos encontraram ampla utilidade em vários distúrbios psiquiátricos. Realmente, quem tem problema de depressão é um problema de saúde, sim, né? Tem que se tratar, porque se a pessoa não se tratar, infelizmente ela pode ter complicações sérias no seu organismo. Porque a pessoa que está em depressão, ela não come direito, ela não bebe direito, ela não se cuida, não toma banho, né? Ou seja, cria um mundinho separado dela que muitas vezes você não consegue atirar a pessoa daquele mundo. Então, primeiramente, uma pessoa que está com problemas de depressão, primeiramente ela tem que querer se curar. Essa é 50% a 60% da cura dela, é ela querer se curar. E aí, através de medicamentos, a gente vai inserindo, né, o medicamento, ela vai tendo pessoas para conversar, que é importante no tratamento de uma pessoa com depressão, é ter pessoas amigas, né, para ela conversar, certo? Porque a pessoa deprimida, ela simplesmente quer se isolar. Então é importante que tenha pessoas que convidem, fulano, vamos em tal lugar, vamos passear, vamos tomar um sorvete, vamos jantar fora, vamos isso, vamos aquilo. É importante que a pessoa saia de casa, de dentro daquele mundinho dela,
tá? E através, então, dos medicamentos, então, a pessoa vai melhorando gradativamente. E algumas, infelizmente, tem que ficar tomando medicamentos, às vezes, para o resto da vida, né, gente?